Estou eu de volta para mais uma meditação no livro de Salmos. Já vimos a meditação no seu capítulo número 1, vimos no capítulo de número 2 e agora vamos para o capítulo de número 3. Vamos salmodiar. Vamos juntos ler a palavra do Senhor. Já sabes, a minha versão é aquela fácil de ler, mas também pode usar a versão que tiveres. Vamos acompanhar? Assim se lê a palavra do Senhor no livro de Salmos, no seu capítulo de número 2. Este capítulo tem 8 versículos. Tudo fica fácil. E vamos juntos acompanhar. O Senhor, são tantos os meus inimigos, são tantas as pessoas que me atacam. Muitas falam de mim e dizem, Deus não o salvará. Mas o Senhor é o escudo que me protege. É o Senhor que me honra e me dá esperança. Peço ajuda ao Senhor e Ele me responde do seu monte santo. Eu me deito, durmo e acordo de novo, porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me atacam de todos os lados. Levante-se, Senhor, salve-me, ó meu Deus, pois é o Senhor quem quebra os queixos dos meus inimigos e fere os dentes dos maus. 8 e o último. O Senhor é quem nos dá a salvação, é quem abençoa o seu povo. Então, nós encontramos aqui o livro, este livro de Salmos, este mesmo, segundo os relatos, foi escrito pelo próprio salmista Davi, quando ele se encontrava em fuga, quando ele fugia do seu filho Absalão. E se nós quisermos entender melhor essa história da fuga do salmista Davi, podemos encontrar lá no livro de 2 de Samuel. Lá está tudo bem contextualizado quanto àquilo que aconteceu exatamente. Mas nós aqui encontramos escrito, aqui o salmista Davi, no versículo 1, ele a reconhecer que os inimigos dele eram tantos, ele a reconhecer que estava no meio de uma saia justa, ele se encontrava em tribulação, ele estava atribulado, ele se encontrava num grande risco, perseguido, que os inimigos dele não eram poucos, não. Ele reconhece isso em primeiro lugar, logo no versículo 1, que eram muitos e são tantas as pessoas que me atacam. 2, ele diz que muitos falam de mim e dizem Deus não o salvará. De tanta perseguição que ele sofria, tanta gente atrás dele, algumas pessoas achavam que era o fim dele, achavam que não havia mais saída para ele, que nem o próprio Deus poderia fazer nada por ele. Mas quando nós vamos adiante, mais no 3, ele vem aqui dentro desse cenário onde ele se encontrava com medo, se encontrava aflito, atribulado, melancólico. Ele vira o cenário, ele vira as coisas, ele toma um posicionamento. Encontramos aqui ele dizendo no 3, mas o Senhor é o escudo que me protege. Aqui começa a oração. Ele entra em oração, ele começa a reconhecer o poder de Deus na vida dele. Ele começa a engrandecer o nome do Senhor. Ele diz, é o Senhor que me honra e me dá esperança. 4, peço ajuda ao Senhor e ele me responde do seu monte santo. Ele começa a reconhecer o profundo poder de Deus. Ele começa a demonstrar a profunda confiança em Deus. Ele tinha confiança em Deus, apesar das tribulações, apesar da perseguição pelo próprio filho, apesar das falanças do povo, as pessoas que diziam que, uau, desta vez é o fim, nem o Deus acho que não vai lhe livrar, mas ele reconhece, ele tira aquela confiança que ele tem por Deus. Isto é o que Deus espera de todos nós, que mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às perseguições, nós devemos permanecer confiantes, crendo que Ele, Deus, é suficientemente poderoso para nos livrar de qualquer tipo de perseguição.
pois não há nada impossível para Deus. Então, o salmista Davi, ele sabia disso. Ele era sábio, de tal maneira que mesmo em meio àquela situação, ele reconhecia o profundo poder de Deus. E lembrar aos amados que o salmista Davi sofreu essa perseguição pelo próprio filho, porque o próprio Deus permitiu como uma lição para dar a ele naquilo que ele havia, no pecado que ele havia cometido com a Betseba, aonde foi levantar toda esta maldição na família dele, que uma das maldições foi esta perseguição do filho perseguindo o pai, o Absalão. Isto foi algo terrível, foi algo mesmo tremendo. O pai, um filho perseguir o próprio pai, um filho buscar substituir o pai em vida, a força, usando a força da mão, a força do seu braço. Mas Deus ele permitiu porque Davi precisava tomar uma lição por aquilo que ele cometeu, pelo pecado dele, para dizer que Deus, ele não é um Deus rancoroso, mas também ele é um pai que precisa nos ensinar. Quando há necessidade de Deus levantar a vara sobre as nossas vidas, ele levanta. E lembrar que ele, Deus, perdoa os pecados, mas não te poupa das consequências. Cada ação tem uma reação. Cada ação tem uma reação. Então, nós também devemos entender que cada ato nosso, cada plantação tem uma colheita. Davi plantou esta situação e a colheita dele foi esta, de sofrer perseguições, amaldiçoar a família dele por causa deste pecado que ele cometeu com a Betseba. Então, lá em 2 Samuel você pode contextualizar melhor essa história e encontrar lá bem explícita e bem clara. Então, Davi, continua orando aqui no 5, diz: eu me deito e durmo, e acordo de novo, porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me atacam de todos os lados. Quando nós temos Deus como nossa esperança, quando nós temos a presença de Deus nas nossas vidas, nós, ainda que estejamos aflitos, em uma situação terrível de medo, perseguição e tribulação, sempre haverá um fortalecimento dentro de nós. Davi, fugia do Absalão, mas ao mesmo tempo ele sentia um fortalecimento, uma esperança da parte dele, Deus. Ele poderia se conter por causa dessa esperança, por causa desse fortalecimento. Ele não tinha medo, porque ele sabia que tinha Deus, o Todo-Poderoso, que podia lhe proteger, que era o escudo dele, que era a proteção dele. Então ele podia dormir e acordar, como ele disse aqui no versículo 5, porque ele sabia que o Senhor o protege. Porque Deus, ele é Pai. Ele é Pai. Ainda que a gente esteja a passar consequências do nosso pecado, mas Deus, não deixa de ser Pai. Não deixa de estender a sua mão para nós. Então, não foi diferente com o rei Saul. Não foi diferente, melhor dizer, com o rei Davi. Ele continuava ali, protegendo Davi, mas ele tinha que pagar este preço por causa da sua desobediência, por causa do pecado que ele cometeu. E o que me alegra no Davi é que ele tinha entendimento. Ele continuava a confiar. Ele em nenhum momento buscou se rebelar de Deus. Ele buscou murmurar ou reclamar alguma coisa ou se sentir injustiçado, como se calhar tem acontecido com muitos de nós quando estamos sofrendo uma tribulação, uma situação de perseguição, uma dificuldade, uma necessidade. Nós murmuramos, reclamamos, vamos diante de Deus, nos rebelamos e não paramos para nos examinar a nós mesmos para ver se teria alguma coisa errada que nós fizemos para podermos merecer aquela situação. Então, Deus, ele é justo, ele continua sendo justo e sempre ele é justo. Qualquer coisa é preciso pararmos e nos examinarmos antes mesmo de atirarmos pedras, de atacarmos Deus, e sejamos sábios como o rei Davi. Ele orou e buscou o fortalecimento de Deus. Deus lhe fortaleceu, Deus lhe tirou o medo, lhe deu o descanso, ele podia dormir, acordar e sem medo nenhum, apesar dele continuar sendo um fugitivo. Então, no 7 ele disse: levante-se, Senhor, salve-me, oh meu Deus, pois é o Senhor quem quebra os queixos dos meus inimigos e fere os dentes dos maus. O Senhor é quem nos dá a salvação, é quem abençoa o seu povo. Ele reconhecia que Deus, ele ainda é Deus. Ele ainda abençoa, ele ainda salva, ele ainda protege, ele ainda pode lutar por ele, apesar de tudo. Ele reconhecia isso, por isso que ele começou a exaltar o nome de Deus, tomou um novo posicionamento. Ele pediu a Deus que Deus lhe ajudasse, que Deus lhe socorresse, pediu a mão de Deus que se estendesse sobre ele e que ele não tinha mais ninguém que pudesse lhe ajudar e lhe proteger, senão
o próprio Deus. Nós sabemos que fora dele não há outro igual. Ele é um Deus sem igual, ele é um Deus único, incomparável, e ele é Pai por excelência, e ele nunca abandona os seus. Então, se você passa por alguma situação, alguma tribulação, lembre-se de que ele é Deus. Não pode ficar ali aflito, sem pedir, sem clamar, sem chamar o socorro dele, porque ele é o socorro bem presente na hora de angústia. Então, chama Deus, ora, busca o socorro de Deus, busca a presença dele, e não seja rebelde, não murmure, não fique pensando que Deus desistiu de ti, ou que Deus já não precisa de ti, ou que Deus se cansou. Ele não se cansa, ele sempre está ali conosco. A palavra de Deus no livro de João, ele diz que Jesus fala dizendo que o meu Pai, ele não para de trabalhar. O meu Pai não para de trabalhar e eu ainda trabalho. Ele diz isso, Jesus. Então, Deus, ele sempre vai trabalhar. Deus vai trabalhar sempre nas nossas vidas, e Jesus também. Que ele, Deus, seja convosco, e espero que tenham aproveitado esta meditação e tenham aprendido alguma coisa. E eu te peço, meu amado irmão, minha irmã, vai clicar ali o like e vai compartilhar este vídeo com mais pessoas, e se inscreva também neste canal. Eu sou Arlete Chongo e este canal chama-se Descobrindo Suas Capacidades. Também pode pesquisar através do meu nome, Arlete Chongo, e se inscreva e acompanhe outras meditações que sempre estarão aqui passando em primeira mão, e aqueles que estiverem inscritos serão os primeiros a serem notificados. Em nome de Jesus, fique com a paz do Senhor. Estarei cá orando para fechar. Bom Deus maravilhoso, graças te dou mais uma vez por este tempo que o Senhor me permitiu na tua presença. Pai, abençoa, Senhor, a cada um que estará ouvindo esta meditação, e permita que o teu Espírito Santo continue falando e revelando no coração de cada um, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória e exaltação do teu santo nome. A te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Até a próxima meditação. Fique com a paz do Senhor.